Bom, pessoal, seguindo aqui com mais uma aula do nosso curso, hoje nós vamos falar um pouco sobre tipografia. Tipografia é uma parte muito importante da nossa arte, tá? Do nosso design, e é uma parte muito abrangente, tá? Então ela tem diversas milhares e milhares de variações. Eu vou mostrar algumas categorias e algumas utilizações dessas fontes, explicar um pouco sobre elas, tá? As fontes mais utilizadas, os estilos de fontes mais utilizadas. Então nós vamos começar com a fonte serifada, tá? O serif. O que é a serifa, né? No caso aqui dessa fonte, a serifa são essas partes aqui, ó, tá? São essas partes da fonte que tem esses elementos aqui, tá? Esses elementos que estão sobrando, tá? Então isso aqui, ó, é uma serifa. Você vai entender melhor quando eu mostrar a próxima fonte. Mas essa fonte, ela é utilizada bastante em revista. Essa fonte é uma fonte que tem boa leitura para coisas impressas, então geralmente em jornal, livro, você vai ver bastante essa fonte, porque você consegue usá-la de maneira corrida e ela é uma fonte que tem fácil leitura, tá? Então esse tipo de fonte com serifa é muito bom. Ela remete sempre a algo muito elegante, muito chique. Você vai perceber em alguns exemplos que eu vou mostrar. E nós temos a sans serif, tá? Que é a fonte sem serifa. Então essa daqui é a serifa e essa daqui é sem serifa. Então essa daqui é uma fonte mais simples, né? Você consegue perceber aqui, ó, por exemplo, no S, o S aqui termina e não tem mais nada. Aqui termina e tem uma pontinha, tá? Então nós temos essa pontinha aqui. Opa! Nós temos essa pontinha e aqui nós não temos nada. Então essa parte é chamada de serifa, tá? Então nós temos a fonte serifada e a fonte sem serifa, conhecida como sans serif. Esse tipo de fonte é utilizado bastante em textos corridos digitais, tá? Então você vai encontrar bastante em website, blog, tudo que é digital, PDF, e-book, qualquer coisa que você encontrar, a maioria das fontes vai ser utilizada sans serif, tá? Ela é uma fonte de fácil leitura, é uma fonte bonita, é uma fonte que também traz seriedade. Ela tem bastante variação, ela tem fonte curvada, ela tem algumas que são quebradas. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, vocês conhecerão agora a fonte sans serif. Nós temos a próxima categoria, que é script. Que script tá fácil aqui, né? Porque é uma fonte escrita, tá? Como se fosse escrita à mão. Também tem pessoas que chamam de cursivas. Então é uma fonte que tem diversas variações, tá? Como você pode ver, costuma-se utilizar bastante essa fonte em títulos, em capas, em anúncios, tá? É uma fonte que chama bastante atenção. É uma alternativa quando você tem muita fonte igual, muita fonte sem serifa, você pode utilizar uma fonte script em um título, em um header, alguma coisa assim, para diferenciar. Então nós temos diversas variações, também temos aquela script que é mais formal, né, que remete muito a certificado, casamento e etc. Vou mostrar agora a fonte display. Tá? Então display, essa categoria aqui é uma categoria que é muito abrangente, tá? Tem muita gente que chama essas fontes de display, tem muita gente que chama essas fontes de title fonts, então tem bastante variação. E o que seria display? Seriam essas fontes que são bem modificadas, tá, pessoal? Essas fontes que são quebradas, que ela tem um design mais arrojado aqui, ó, ela não necessariamente é uma fonte completa, não necessariamente ela é uma fonte fácil de leitura. Por exemplo, essa daqui você tem que parar um pouco para entender o que está escrito. Ela não é uma fonte que está clara aqui, tá? Mas é uma fonte muito legal, porque é uma fonte que é diferente, é uma fonte que chama atenção, uma fonte bem legal para você utilizar em logotipos, tá? Então a fonte display também tem aquelas fontes que parece que estão quebradas, fonte de fogo e diversas variações dessa fonte. Vou mostrar alguns exemplos para vocês, que eu separei aqui,
para a gente comentar um pouco e eu explicar um pouco sobre essas fontes, tá? Então, a primeira que eu separei aqui é uma fonte sem serifa, tá? É um logotipo, imagino. Eu peguei essa imagem no Google. Então, ela é uma fonte sem serifa, tá? A palavra aqui é think, pense, né? Pensar. Então, nós temos até uma brincadeira aqui com a variação do negativo, né? Então, o N aqui virou um negativo, como você pode perceber. Algo bem criativo, tá? Você pode perceber que é algo bem criativo, bem simples, tá? O menos é mais. Quando se trata de fonte, menos é sempre mais. Combinar fontes é uma coisa muito difícil, tá? Então é uma coisa que você precisa praticar, precisa ver referência, que você consegue. Porém é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado para não ficar estranho, para não ficar feio, tá? Então, algo bem simples aqui que foi bem criativo e já funcionou. A próxima fonte é uma fonte que eu consideraria uma fonte display. É uma fonte que é bem irregular aqui, né? E essa fonte aqui nos remete bastante a comida, a coisas de criança, né? Sorvete. Não que adulto não tome sorvete, mas no caso aqui remete mais a coisa de criança, tá? Esse tipo de fonte aqui. Então eu considero aí uma fonte display, tá? Que é uma fonte que você utiliza em casos específicos, como esse aqui, para fazer algo tipográfico mesmo, para algo com uma intenção aqui, tá? Você não vai utilizar esse tipo de fonte num texto corrido, por exemplo, que ficaria muito cansativo, talvez a pessoa teria dificuldade de ler. Então, por falar em dificuldade de ler, eu queria comentar algo. Fonte é algo muito de gosto, tá? Mas também tem a questão de comunicação, tá? Nós trabalhamos com publicidade, com design, para comunicar algo para alguém, tá? Então, toda vez que nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos querendo comunicar a um público, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você está fazendo qualquer trabalho é você pensar em qual público você está fazendo esse trabalho, tá? Então, você não vai usar esse tipo de fonte aqui para talvez comunicar um show de rock, por exemplo, tá? Talvez combinaria, mas seria algo muito específico, tá? Então, cada tipo de fonte traz uma informação. Então, por mais que você não goste desse tipo de fonte, ou por mais que você vai fazer um trabalho que você não goste daquele tipo de fonte, talvez você encontre variações dessa fonte que seja mais bonita, que você goste. Porém, lembre-se sempre que não é o nosso gosto, tá? Nós trabalhamos com design não para fazer o nosso gosto, mas para comunicar uma informação para o nosso cliente, tá? Para vender, para comunicar, para anunciar, seja lá o que for, tá? Então vamos lá. Então nós temos uma fonte sem serifa bem simples aqui, até parecida com a que eu selecionei aqui para mostrar. Esse tipo de fonte aqui é bastante utilizado para títulos e principalmente para coisas esportivas, tá? Então, se você vai ver marcas como Nike, Adidas, eles costumam utilizar bastante esse tipo de fonte, porque é uma fonte bonita, é uma fonte simples, é uma fonte que tem fácil leitura, é uma fonte que traz dinâmica aí, você consegue misturar com imagens e etc, tá? Então, tá aí uma fonte sem serif, um exemplo bem bacana. Próximo exemplo, uma fonte script. Esse tipo de fonte, nesse caso aqui, tá um trabalho tipográfico, né? E eu acredito que essa fonte foi modificada, tá? Não acho que essa fonte seja assim. E, inclusive, eu vou falar sobre modificação, sobre alteração de fonte durante o curso, tá? Vou mostrar como você pode criar, como criar a sua fonte, não, mas eu vou mostrar como você pode pegar uma fonte que já existe, modificar algo que você queira, para você fazer algum anúncio, um logotipo, seja lá o que for, tá? Então, outro exemplo aqui simples, tá? Como aquele do think, walk, então eles fizeram uma alteração aqui no A, colocaram um sapato aqui. Como eu disse antes, o menos é sempre mais, tá? Então, algo bem criativo aqui, algo que é muito simples. Se a pessoa ler rápido, talvez ela nem perceba, é algo subliminar, tá?
Mas é algo que é muito inteligente, tá? Então é uma variação aqui, tá? Com certeza essa fonte não é assim. A pessoa pegou uma fonte que ela gostou, uma fonte sem serifa, e modificou a fonte e conseguiu comunicar aqui, tá? Então, isso que importa no nosso trabalho, comunicar. Como eu tinha dito antes, né? Fonte sem serifa, né? E uma fonte aqui condensada. O que é uma fonte condensada? É uma fonte que ela é mais apertada aqui. Você pode ver que ela é mais alta, ela é mais fina aqui, né? Vou mostrar aqui pegar uma fonte aqui, só para mostrar para vocês o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma fonte condensada. Então, uma fonte condensada é isso aqui, ó, tá? Então, ela é uma fonte que geralmente ela é mais apertada, uma fonte mais alta, tá? Não faça isso que eu fiz aqui, tá? Jamais utilize uma fonte distorcida assim, a não ser em casos muito específicos e que você saiba muito bem o que você está fazendo, tá? Mas, como regra, é melhor não utilizar. Então, isso daqui é uma fonte condensada, tá? Que é uma fonte mais alta e mais fina, tá? Então, trabalhos como de esportes, como eu disse, né? Eles costumam utilizar bastante esse tipo de fonte sem serifa. É uma fonte que é ideal para você fazer esse tipo de trabalho aqui, misturando com foto, fácil leitura, fonte bonita. Então, mais um exemplo aí para vocês. Esse tipo de fonte aqui é uma fonte display, tá? E é uma fonte aqui que eu acredito que foi feita manualmente. Aqui eu não acho que existe essa fonte, eu acho que a pessoa criou no próprio design, mas existem fontes parecidas, tá? Então, uma fonte diferente aí, tá? Uma fonte pontuda, uma fonte que foi feita para fazer isso, tá? Muito difícil você utilizar essa fonte em outro tipo de trabalho. Então, por isso que as fontes display têm essa característica, né? De ser algo bem específico que geralmente você consegue utilizar em um ou dois trabalhos ou em uma parte específica do seu trabalho. Nós temos um exemplo aqui da fonte serifada, né? Então, a fonte com serifa aqui no caso, a serif. E um elemento tipográfico aqui, eles escreveram um Z bem grandão, tá? Novela de Zelda. Então, colocaram um Z bem grandão aqui, a mulher dentro da letra, super criativo, tá? Você consegue perceber aí que é algo bem simples, é um elemento tipográfico, mas é algo muito criativo. Então, pessoal, criatividade é tudo, tá? Você não precisa encher de fonte, você não precisa deixar a fonte gigantesca do seu texto, você precisa apenas de criatividade, beleza? Então, você consegue perceber aqui que é algo mais retrô, algo que traz uma certa elegância essa fonte, tá? Eu não conheço esse trabalho aqui, mas você pode perceber pela roupa aqui, ó, tá? Uma roupa que remete a algo antigo, uma mulher aqui que, ao meu ver, aqui tem dinheiro, né? Tinha capital na época, porque tem colares aqui, então é algo bem elegante, tá? Uma coisa bem chique. Então eles optaram por utilizar a fonte serifada, beleza? Então, para você ver que a fonte comunica muito. Nós temos mais um exemplo aqui de fonte display. Como eu disse antes, né? Fontes displays aí são algo bem específico. Aqui, no caso, eu acho que é um título, tá? Então, funciona bem, porém, com bastante cuidado aí nesse tipo de fonte, tá? Mais uma fonte display, algo mais antigo aí, algo que remete a algo mais vintage, tá? Então é bem bonito esse tipo de fonte para você utilizar num título, num logotipo. É só você saber usar aí e praticar bastante que você vai conseguir utilizar. Não se preocupe que eu estou falando um pouco rápido. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo, assista de novo. Como eu disse, essa parte é mais importante do curso, que você vai aprender os conceitos.
E mais para frente você vai aprender como fazer, como utilizar, por quê, tá? Então aprenda primeiro o básico, que aí depois o resto vai ficar mais fácil. Então nós temos uma fonte cursiva aqui, né? Uma fonte script, que eu acredito também ser uma fonte display, tá? Então uma fonte bem legal aí para você utilizar, um título bem bacana. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos uma capa de revista aqui, Vogue. Então, como eu tinha dito antes, as fontes serifadas costuma-se usar bastante em revista. Você pode ver aqui o título, ó, Vogue Brasil. Utilizada bastante aqui a serif, né? A fonte serif. E aqui nos textos que são as chamadas, eles optaram por usar fonte sem serifa, porque é uma fonte que tem uma leitura mais fácil, tá em cima da imagem aqui. Então você consegue perceber, tá, as diferenças das fontes e como elas são utilizadas. Mais um exemplo, mais uma capa de revista e mais uma vez aqui, ó, a fonte com serifa, tá? Uma fonte bonita aqui com serifa, e eles optaram mais uma vez aqui por utilizar a fonte sem serifa nos títulos, tá? Não significa que isso é regra, tá? Que você tem que usar com serifa aqui, sem serifa aqui. Isso não é regra, tá? No design não há regras, mas é importante você conhecer os conceitos para você poder fazer do seu jeito, tá? Para você poder quebrar as regras. Então aprenda primeiro as regras para você poder quebrar, tá? As fontes, existem algumas variações. Eu vou mostrar aqui que as fontes você pode deixar ela mais bold, tá? Então existe o bold, existe o thin, que é uma fonte bem fina, né? Então você consegue perceber as variedades e a diversidade que você pode fazer com essas fontes, tá? Algumas dicas que eu posso te dar logo de cara se tratando de fontes. No seu projeto, procure não utilizar muitas fontes, tá? Porque o risco de você errar com uma fonte, de você errar na combinação de fontes é muito alto, principalmente no começo, tá? Então, escolha uma, duas fontes e trabalhe com essas duas fontes. Se você escolher uma fonte para título, utilize sempre essa fonte para título, mantenha um padrão. E se você escolher uma para texto corrido, mantenha esse padrão, utilize as opções de itálico, tá? Utilize as opções de itálico, de bold, as variações da própria fonte, tá? Que aí é certeza que você não vai errar e vai ficar um trabalho excelente, tá? Eu queria falar também sobre algumas fontes que já carregam alguma bagagem, tá? Eu vou dar o exemplo aqui da Comic Sans, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Comic Sans, que beleza. Então vou escrever aqui Comic Sans. Muita gente abomina esse tipo de fonte, né? E aí você me pergunta, por quê? Por que essa fonte é tão abominada hoje em dia no meio do design? Ela é feia? Ela é horrível? E aí eu te falo, não, ela não é feia, ela não é horrível, mas o que acontece? Essa fonte, ela, como é uma fonte padrão e as pessoas gostam bastante dessa fonte, essa fonte ficou muito utilizada, né? Então, geralmente em trabalhos que são amadores, o pessoal costuma usar esse tipo de fonte. Então, por isso que essa fonte virou meio que um motivo de piada. Então, toda vez que alguém vai falar de uma fonte, que uma fonte não é boa, geralmente vem logo de cara Comic Sans na cabeça. Então, é por causa disso. Cada fonte tem uma bagagem, tá? Então, pense bem na hora que você for utilizar a fonte, pesquise referências, não utilize. Se você precisar utilizar uma fonte assim, por exemplo, de quadrinho, né, que é uma comic, você pode encontrar por variações dessa fonte, tá? Você não precisa utilizar a Comic Sans, porque provavelmente se você utilizar, outros designers podem falar ou o seu próprio cliente já pode abominar o seu design, tá? Então tome cuidado, tá? Algumas dicas que eu posso te dar.
E ao longo do curso eu vou falando um pouco mais sobre as fontes. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, você pode perguntar. E assista o vídeo novamente. Como eu disse, preste bastante atenção nessa parte do curso, que essa parte do curso é a mais importante de todas. Mais para frente nós vamos aprender muita coisa bacana, mas aqui é o conceito, aqui é o que você tem que aprender agora. Se você não aprender isso aqui, mais para frente não vai adiantar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, escreva aí, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.